vocês? Tudo beleza? Esse aqui é mais um slide nosso segundo encontro aqui desse projeto piloto de aulas remotas que estamos fazendo com essa pandemia aí do Covid-19. Iniciar hoje com aritmética de grandezas, né? E iniciar hoje com informação importante. Até essa data o Enem ainda não foi adiado, não se sabe ao certo se vai ser ou não, mas por via da dúvida vamos estudar um pouquinho aqui sobre esse tópico que é muito importante na prova do Enem. E aí, o que nós vamos ver hoje? Eu botei um tópico aqui para refletir, vocês vão entender por que já. Bem importante essa parte, dar um foco maior nela. Um pouco sobre razão e proporção, regra de 3 simples e composta. Pequeno, porém espero que seja bem elucidativo, bem esclarecedor. E aí o próximo slide eu vou trazer porcentagens e transformações para vocês, tá bom? E por que eu botei esse tópico para refletir? É assim, ó. Muito importante você ter essa noção quando você for estudar para a sua prova do Enem, que vai acontecer no final do ano, sobre quais conteúdos são mais cobrados na prova, né? O que nós temos aí? Veja que eu coloquei do seu lado esquerdo tem um gráfico no formato de pizza, de setores, dizendo os conteúdos e as porcentagens de cobrança dessas questões, mas isso foi até 2017, né? Tem uma leve alteração aí em algumas coisas, mas até 2017 aconteceu isso aí. Olha, percebe o que está acontecendo. Geometria, que aqui engloba a geometria plana, espacial, analítica, é um quarto, mais de um quarto da prova, 25%. Né? Aritmética, escala, razão e proporção e porcentagem, que você pode incluir tudo em aritmética de grandezas. Se você somar aí essa porcentagem, dá mais de 34%, ou seja, é muita coisa, muita coisa. E aí qual é a minha dica para vocês? Estão em casa? Pegue algum livro do ensino fundamental, preferência sexto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, e dê uma olhadinha nessa parte aí, dê uma olhadinha em porcentagem, dê uma olhadinha em aritmética, dê uma olhadinha em grandezas, faz aquelas questões que por mais sejam besta para vocês ali, mas aquelas questões vão te dar uma dimensão maior de como resolver muitas questões do Enem. Muitas questões você pode resolver só usando porcentagem, só usando regra de 3, e isso faz a diferença. E aqui do lado direito tem a tabela com os assuntos e as questões, o número de questões absolutas que caíram desde 2009, nós vimos 2 provas, até 2017. Aí percebe que matriz em 2017, até 2017 tinha caído uma questão só. E ano passado nós tivemos mais uma questão de matrizes, que foi uma questão até que a galera achou um nível um pouco mais diferenciado em relação aos outros. Mas perceba aí que geometria domina com 206 questões, mas escala aritmética juntos já dão 206, 215 já passa o número de questões de geometria. Por isso a importância nesse tópico aí, tá bom? Vou começar aqui com razão e proporção. Vai ser uma revisão bem tranquila, né? Porque eu acredito que vocês ainda devem lembrar dessa parte. Se não lembrarem, a minha dica é acesse os livros de sexto e quinto ano, faça as questões referentes a esses assuntos que você vai conseguir ter um êxito maior na prova no final do ano. Então, vou ter que o conceito de razão, é o quociente entre duas grandezas, ou seja, querendo a razão entre A e B, a gente divide A sobre B, o A chama de antecedente, o B chama de consequente, coisas que você não vai utilizar assim, na nomenclatura, mas é bom ter aqui, né? Vai que eu possa estar enganado, vai que você usa no final do ano. E das razões mais importantes que aparecem, que via de regra aparece na prova sempre, velocidade, distância sobre o tempo. Ou variação do espaço, variação do tempo. Pode aparecer na matemática, pode aparecer na física, enfim. Densidade, massa ou volume, muito também usado na química também. Natalidade,
caía nas provas de 2010, 2012, caía questões envolvendo natalidade. Escala é uma questão que sempre cai na prova, via de regra todo ano cai uma questão sobre escala. Escala é você fazer a razão, a divisão entre o tamanho do mapa no tamanho do desenho e sobre o tamanho real daquela figura, aquele prédio, enfim, na maquete, do que for na realidade. E quando você fala em proporção, você está igualando as razões. E aí nesse iguala que você faz, a gente tem aqui a questão do famoso meio pelos extremos, do cruz credo. Igual as duas frações e faz A vezes D igual a B vezes C. Resolve essa igualdade, você tem a resolução de uma proporção. E aqui, nessa parte que eu botei para vocês aqui, ó, tá vendo que eu estou marcando aqui? Propriedades, por que isso é importante? Via de regra, talvez você nem utilize essas propriedades em questões do Enem, mas se você for fazer vestibular para outras áreas, para outras instituições, elas tendem a cobrar esse tipo de propriedade aqui em alguma questão, para que você consiga dar um andamento melhor nas resoluções das questões que você tem, tá bom? E aí eu coloquei essas propriedades aqui, você iguala duas razões e pode usar qualquer uma dessas propriedades que eu coloquei aí acima. Sugiro que você depois dê uma olhadinha com mais calma, dê uma pausa nessa parte do vídeo, anote, tente fazer alguma equação dessas aí, tá bom? Alguma igualdade dessa é um problema. E aí, dito isso, temos as grandezas, né? Existem dois tipos de grandezas, grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Como é que funciona? Coloquei aí dois tópicos para cada uma. Diretamente, quanto maior o valor de uma, maior será o valor da outra ou das outras grandezas envolvidas. Ou seja, quanto mais galinhas eu tiver, mais milhos eu preciso colocar para aquela galinha. Quanto mais pessoas eu tiver no refeitório, mais comida eu preciso colocar para elas. Beleza? É uma relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. E aí percebe, quando você vai igualar, fazer uma proporção de grandezas diretamente proporcionais, você divide uma pela outra, fazendo essa igualdade que eu apresentei aqui para vocês. Ó. Essa igualdade lindamente aqui. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, aí não. Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Então, por exemplo, quanto mais veloz eu for no meu carro, em menos tempo eu chego, por exemplo, em Chicago. São duas grandezas inversamente proporcionais. E como é que você iguala elas? Geralmente, a gente diria o seguinte, se na diretamente eu divido, é porque nas inversamente eu vou multiplicar. É verdade, mas geralmente não escreve assim, a gente escreve dessa forma. Eu vou dividir uma pelo inverso da outra. Tá vendo esse daqui? Ó? Esse é a questão do inverso. Nada mais é do que você multiplicar. É a mesma coisa de você multiplicar duas grandezas. Mas por que a gente coloca assim? Porque, via de regra, você consegue usar outras propriedades nessa parte aqui para você resolver alguns problemas. Bom? E aí, regra de 3, temos dois tipos. Simples e composta. As regras de 3 simples, você compara só duas ou mais grandezas e descobre a regra de 3, né? Você compara duas ou mais grandezas, a fim de descobrir um valor desconhecido. O nome é regra de 3 porque geralmente, né, você tem 4 dados, sendo que 3 deles você conhece. E o terceiro e o quarto, para você conhecê-lo, você usa a regra de 3 com os 3 conhecidos para poder encontrar o quarto. São duas regras que existem. A regra de 3 simples e composta. A regra de 3 simples, você utiliza apenas duas grandezas. Usa as proporções e propriedades. Eu botei um exemplo. Sabe-se que 8 tratores fazem uma certa demolição em 12 dias. Determine quantos dias farem o mesmo serviço. 6 tratores. Então, ó, se 8 tratores fazem um serviço em 12 dias, eu vou ter aquela questão de que quanto mais tratores, menos tempo. E a gente resolve a questão lá. Tá? Com as regras de 3 composta,
na regra composta, você compara mais de duas grandezas, usa uma grandeza como referencial, que aí vai ser comparado com as outras. Sempre compara a mesma grandeza com todas as outras, beleza? Então, nesse exemplo, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou alimentar 12 porquinhos durante 20 dias, e aí eu preciso de 400 kg de farelo. Quantos porcos podem ser alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias? Aí, ó, na solução, eu tenho 12 porcos que gastam 400 kg de farelo durante 20 dias. Quantos porcos, chama de X, podem ser alimentados com 600 kg de farelo durante 24 dias. E aí a grandeza que você vai ficar sempre comparando, e aqui tem o dado que você não conhece, sempre é assim. Essa aqui da incógnita, certo? Então eu faço, ó, o que acontece? Quanto mais porcos eu tiver, mais farelos eu preciso, né? Então porcos e farelos são grandezas diretamente proporcionais. Agora, quanto mais porcos eu tiver, eu vou consumir esses farelos em menos tempo. Perceba aí a diferença, né? Quanto um aumenta, outro diminui. Então, olha só o que acontece no caso. Na aula da igualdade, você deixa no lado da igualdade a fração com a variável que você quer encontrar, por isso 12 sobre x, igual a... Aí eu vou multiplicar as outras frações. Eu deixei 400 sobre 600 porque quando eu aumento o número de porcos, aumento o número de farelos, são diretamente, então não modifico nada. Já a relação porcos e dias, quando um aumenta ou diminui, tem grandezas inversamente proporcionais, eu investi 24 sobre 20. Tá? Eu multipliquei e encontramos aí esse valor igual a 15. Beleza? Espero que essa explicaçãozinha, que era para ser 10 minutos, foi 12 minutos, ajude muito vocês na resolução de questões de regra de 3, e qualquer coisa pode perguntar no chat ou no WhatsApp também, estamos à disposição, tá bom? Obrigado, um cheiro, beijo gordo, até o próximo slide.